capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Aí no fundo os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Eu vou começar a leitura novamente a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Daniel. Diz assim: Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim que os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei Dário, ó rei Dário, disseram eles, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os satrapas, e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto, assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. É um texto muito conhecido, os irmãos conhecem a história de Daniel, e eu quero compartilhar brevemente com os irmãos alguns pontos sobre essa história tão rica para as nossas vidas, que é a história desse profeta Daniel. Os irmãos se lembram que a semana passada nós falamos sobre um texto de Jeremias? Quem se lembra? Jeremias 29. Os irmãos se lembram que Jeremias escreveu uma carta, no capítulo 29, endereçada a todos os que estavam exilados na Babilônia. E naquela carta ele dava algumas instruções para eles. Amém? E naquela carta ele dizia: olha, vocês estão aí porque vocês erraram, mas Deus pode abençoar a vida de vocês aí, desde que vocês trabalhem, desde que vocês plantem e colham, desde que vocês busquem a Ele, desde que vocês não se desanimem diante das circunstâncias. E Daniel, este Daniel, era um dos exilados na Babilônia. Esse menino, ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Para quem não conhece a história, o povo judeu foi escravo da Babilônia nessa época. Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou esse povo cativo. Então, a distância de Jerusalém até a Babilônia era de mais ou menos, em linha reta, 1000 quilômetros. Ou seja, a distância daqui até o começo da Bahia. Mas uma coisa é eu viajar para a Bahia num carro com ar-condicionado ou de avião. Outra coisa é numa época dessa, quando não tinha veículo motorizado e que eles andavam de camelo, cavalo, jumento. Quem era? Aquele que estava escravizando. Mas aquele que estava escravizado, eu não faço ideia de como ele ia. Provavelmente numa jaula puxada por um animal, ou a pé com as mãos acorrentadas. Então Daniel fez essa viagem de 1000 quilômetros aproximadamente, como escravo. E quando Daniel passou por isso, ele tinha aproximadamente 17 anos. Quantos anos você tem, Laura? 15? Quantos anos você tem? Juan tem 20.
Quantos anos você tem? Quem tem 17 anos aí? 18? 19? Misericórdia, irmão, todo mundo velho. A Laura com mais 2 anos. 17 anos de idade. Um jovem. E um jovem de família nobre. Imagina, você nasce, sua família, ela tem determinadas posses, ela tem um nome dentro do país que você mora, você tem um futuro promissor. Então você cresce vendo tudo aquilo e sabendo que lá na frente vai dar tudo certo, está tudo tranquilo, porque a tua família é uma família de posses. Mas acontece que no meio do trajeto, quando você é um jovem, e você vai começar a desfrutar de tudo aquilo que prometeram que seria seu, naquele momento, vem sobre o seu país uma grande desgraça, e todo o povo é levado como escravo, inclusive você. E tudo aquilo que você havia planejado, você vê indo por água abaixo. Tudo aquilo que você achava que seria a sua vida, você vê desmoronando. É isso que acontece com Daniel em específico. Eu não estou falando aqui do povo de Jerusalém, eu estou falando de Daniel. A cabeça desse menino, imagina quando aconteceu, o que aconteceu, como deve ter dado um nó na cabeça dos jovens de família nobre. E por que nós sabemos que ele era um jovem de família nobre? Porque quando ele chega na Babilônia, Nabucodonosor manda chamar para dentro do palácio todos os jovens que eram de famílias nobres e que tinham alguma educação e que eram inteligentes e que tinham alguma habilidade, porque Nabucodonosor queria usar a habilidade daqueles moços dentro do palácio da Babilônia. Então Daniel, junto com alguns judeus, não sabemos quantos, mas vários, vai para dentro do palácio. E quando ele chega lá dentro do palácio, talvez alguém pode dizer, agora está tranquilo, né? Foi difícil a viagem, tua vida não estava tão... Estava com uma boa perspectiva, ficou ruim, mas agora ficou bom de novo, porque você está no palácio. Você vai comer da comida do rei, vai beber do que ele bebe, vai comer do que ele come, porque ele tem um projeto para a tua vida. Mas o Daniel, quando chega no palácio, a Bíblia diz que ele se recusa a comer as iguarias que o rei oferece para aqueles jovens. Se você abrir a tua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 8, você vai ver que Daniel decidiu, ele tomou a decisão no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Qual seria a contaminação? O rei estava possivelmente oferecendo para ele coisas que a lei dos judeus não permitia um judeu comer. E ele tinha uma vida consagrada a Deus. E mesmo tendo passado por tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos, quando ele entra no palácio e tem a possibilidade de se dar bem, ele diz, eu não quero, porque eu continuo servindo e adorando o meu Deus, porque apesar de eu estar aqui, Ele continua sendo Deus, e eu decido no meu coração ser fiel a Ele. E esse Daniel se mantém fiel mesmo com todos aqueles jovens se corrompendo, ele e mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias. E enquanto o resto dos jovens se contaminam, porque não há mais menção de nenhum deles, e Daniel poderia ter se contaminado, nós não saberíamos também quem seria ele hoje. Esses 4 jovens resolvem ser fiel a Deus, mesmo tendo motivos para não ser fiel a Deus. Porque eles poderiam pensar, o que eu fiz? Quem pecou foi meus pais, quem errou foi essa nação. Quem deixou o negócio ir ladeira abaixo foi o rei, que não corrigiu o povo. Foi o sacerdote que desviou. Eu ainda tentei ser fiel em Jerusalém. Eu ainda tentei servir a Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Por que é que eu estou aqui? Ele poderia alimentar esses pensamentos na sua cabeça, mas ele decidiu não alimentar. E decidiu ser fiel. E é um jovem, com 17 anos. A Bíblia diz que esses jovens vão fazer uma faculdade, eles vão estudar 3 anos, faculdade é o nome que eu estou dando, mas eles vão estudar 3 anos dentro do palácio. O rei vai ensinar a cultura da Babilônia, vai ensinar as línguas, vai ensinar os hábitos, vai ensinar a religião e preparar esses jovens para servir ao palácio. E dentre esses acontecimentos, Daniel e os seus 3 amigos começam a se destacar e começam a aparecer. A Bíblia vai dizer que ao término desse tempo, achou-se em Daniel e nos seus 3 amigos 10 vezes mais sabedoria do que nos demais
jovens que estavam com ele. Quando a Bíblia diz isso, não quer dizer que alguém fez uma soma matemática e falou ele é 10 vezes mais sábio. Quer dizer que era uma sabedoria tão grande em relação aos outros que não dava para medir. Você vai ver isso em Êxodo, você vai ver isso em Levítico, que quando alguém vai falar algo que é extremamente maior, ele fala 10 vezes mais. Porque não tem como eu medir uma pessoa que é 10 vezes mais inteligente que a outra. Como é que eu vou fazer, mensurar isso? Mas o que a Bíblia está dizendo é que neles se encontrou uma sabedoria tão grande que não dava nem para comparar com os demais que estudaram na mesma escola, com os mesmos professores e tiveram as mesmas matérias. E Daniel vai começar a se destacar de uma tal maneira que daqui a pouco Nabucodonosor vai ter um sonho no capítulo 3. E nesse sonho, ele vai ver uma estátua e ele vai querer que alguém vá revelar esse sonho para ele. Mas ele não quer nem contar o sonho para não achar que a pessoa está o enganando. Então ele chama todos os sábios do império e fala assim, olha, eu tive um sonho e eu queria saber o meu sonho. Aí alguém chega e fala assim, então tá bom, se eu conto o sonho, que eu te falo o que significa. Ele fala assim, não. Tem base uma coisa dessa? Rei, né? Rei é rei, né? Vou contar não, você vai ter que me falar o sonho e o que significa o sonho. E era um sonho simples, viu, irmãos? Era uma estátua com cabeça de ouro, peito de bronze, pé de ferro, perna de ferro, pé de ferro e barro. Vinha uma pedra, batia na estátua, a estátua quebrava. Era um sonho simplesinho para a pessoa, sabe? Ninguém. Aí ele disse assim, já que ninguém sabe, eu vou matar todo mundo, que vocês não servem para nada. Investiu 3 anos, né, nos meninos, fora os outros que já eram sábios, e agora ia matar todo mundo, porque rei é rei. Rei tem essas crises deles, que quando ele fala que vai matar, quando quer dar vida, enfim. Quando Daniel soube disso, ele foi orar, recebeu a revelação, estou resumindo a história, se apresentou para o rei, e contou a história para o rei, e disse, ó, se eu sou eu com uma estátua, significa isso, e quer dizer isso, vai vir uma pedra que vai abalar os 4 reinos, um reino que será estabelecido maior que o teu. Quando Daniel terminou de contar o sonho, o rei disse assim, que todos adorem ao Deus de Daniel. O rei do maior império do mundo escreve uma carta adorando ao Deus de Daniel. E resumindo a história, isso vai acontecer em mais 3 6 e numa transição de império. Porque aqui a Babilônia é o império que manda no mundo, mas a Babilônia vai cair e os persas vão assumir. Os persas é um império que antecede a Grécia. E mesmo tendo uma transição de império, Daniel continua servindo ao rei. Porque aqui no capítulo 6 já são os persas reinando. Daniel serviu o rei Nabucodonosor, serviu o rei Belsazar, serviu o rei Ciro e depois serviu ao rei Dário. 4 reis em 2 impérios. Em todos os 6 ele estava servindo o rei, na presença do rei. Em 3 deles, os 6 reconheceram o Deus de Daniel e escreveram uma carta exaltando o Deus de Daniel. Lá no começo ele tinha 17 anos. Aqui no capítulo 6 ele tem aproximadamente uns 80 anos. Porque está chegando o tempo do fim daquele cativeiro que durou 70 anos, que ele vai orar e vai dizer, Senhor, deu 70 anos, é hora do Senhor mandar o povo de volta para a terra. Então ele fica 70 anos nesse lugar, que era para ele ser um escravo, angustiado, depressivo, porque ele perdeu tudo, provavelmente perdeu os pais, os avós devem ter ficado em Jerusalém. Daniel tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, angustiada, revoltada com Deus, não quero mais saber de Deus. Mas lá no capítulo 1, ele decidiu não se contaminar. Irmão, você sabe o poder que tem uma decisão que você toma em relação a Deus? E a Bíblia diz que quando ele decidiu, no versículo 9, Deus deu graça a Daniel. Acontece que nesse quadro, onde ele deveria ser a pessoa mais angustiada, ele se destacou por 70 anos, porque as mãos de Deus estavam sobre Daniel. Queridos, a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 41, versículo 18, não precisa abrir. Abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água no deserto, nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que no deserto Deus é capaz de criar cisterna, de criar rio e de criar água. Sabe o que eu quero te dizer e o que Deus está falando conosco aqui hoje? Que Ele não precisa de tirar do deserto para te abençoar. Entendam que essa mensagem vem para complementar a mensagem do domingo passado. Sabe o que Deus está falando conosco? Que é no deserto que Ele vai te abençoar. Ele não precisa de tirar da Babilônia para fazer o plano dele acontecer na tua vida. Ele te exalta dentro da Babilônia. Ele não precisa te arrancar desse lugar tão terrível que você tem até arrepios de falar dele. É neste lugar que Deus tem poder para te levantar, te abençoar, te fazer prosperar e fazer o seu nome ser conhecido para a glória do nome do nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Daniel. Foi isso que aconteceu com esse moço que recebeu a carta daquele moço de domingo passado, que Jeremias escreveu, foi para ele. Mas ele já tinha esses princípios instaurados no seu coração. E por que ele prosperou na Babilônia? Porque ele nunca abriu mão dos seus princípios. Ele não fez dele uma vítima das circunstâncias. Porque, irmãos, o que eu tenho visto de pessoas que se fazem vítima de tudo e de todos. Não, comigo nada dá certo, porque eu nasci no lugar errado, na família errada, com o nome errado. O primeiro emprego que eu tive foi um emprego errado. Se lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar que os meus filhos têm. Já viu o velho falar isso? Se eu tivesse a oportunidade que meus filhos teve. Nós, né, nossa geração, erro que nós cometemos às vezes. E às vezes nós começamos a olhar para trás, e coisas que eu já cometi esse erro de olhar para trás e dizer, por muito tempo na minha vida eu me conduzi assim, se tivesse sido diferente, é porque eu não conheci meu pai, eu estou falando de mim, é porque eu não conheci meu pai, se eu tivesse conhecido meu pai, aí você ia ver, é porque o meu padrasto não foi muito legal comigo não, é porque eu não tive a oportunidade, dentro de casa ninguém me ensinava nada. Tudo que eu aprendi, eu tive que aprender sozinho. Se fosse diferente, igual fulano, eu estava voando. Será? Não importa a circunstância. E às vezes não é no passado, às vezes é no presente. É porque nesse emprego não vai dar certo não, mas a hora que Deus abrir a próxima porta, as coisas vão começar a dar certo na minha vida. É porque nessa situação que eu estou, no círculo de amizade que eu estou, a coisa não vai muito. Na igreja que eu estou, não dá, sabe, para eu exercer o ministério. Mas eu vou chegar num lugar que aí vão entender quem eu sou, vão enxergar meu potencial, é aí que eu vou florescer. Qual que era a circunstância favorável para esse homem ser quem ele foi? Esse homem foi conselheiro de 4 reis. 4 reis, irmãos, e não era qualquer reizinho pé de chinelo não, que reinava 3 ruas, não. A Babilônia era o império que dominava o crescente fértil. Sabe o que quer dizer isso? Ela dominava vários países. Nabucodonosor era rei de reis. Vários reis respondiam para Nabucodonosor. Era um império estabelecido. Muitas pessoas, muitos lugares respondiam para aquele homem. Era um homem extremamente poderoso, simplesmente era o homem mais poderoso do mundo. E aquele que veio o substituir, se tornou o homem mais poderoso do mundo. E quando a Pérsia derruba a Babilônia, então o rei da Pérsia é o homem mais poderoso do mundo. E sabe quem é que está na presença desses homens os aconselhando? Daniel. O escravo. Aquele que saiu sem perspectiva nenhuma da sua terra para ir morar num lugar que ele não conhecia ninguém, que não tinha nada que o favorecia, mas ele tomou uma decisão. E qual era a decisão? Eu não vou me contaminar com o pecado dessa gente, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 6, nós vamos ver um bando de invejoso em cima de Daniel, e tentando fazer de tudo para derrubar esse cidadão, porque ele era muito querido agora do 4º rei que ele servia. E quando eles observam isso, eles começam a cogitar, como a gente vai derrubar esse menino? Como a gente vai arrumar uma arapuca para esse menino? Aí eles dizem assim, não tem jeito,
Porque os próprios inimigos, os inimigos de Daniel, olham para ele e vê a seguinte coisa nele. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia no Daniel capítulo 6, no versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos um motivo para acusar o Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus, porque ele ama Deus acima de todas as coisas. Estou parafraseando. O que é que eles viram nele? Olha o versículo 4. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos e nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Daniel era fiel, não era desonesto e nem negligente. Um escravo que estava servindo ao rei, que tinha acesso a tudo e a todos, a riqueza, se mantinha fiel aos seus princípios e fiel àquilo que estava proposto na vida dele. Ele era fiel ao seu rei, ele era fiel ao seu chamado, e ele era fiel ao seu Deus. Quando nós vamos olhar para a vida de Daniel, nós vemos um homem que respeita as alianças. Irmãos, fidelidade é quando eu faço aliança com alguém, e eu digo: eu tenho uma aliança contigo, e eu não vou quebrar ela, eu vou ser fiel a isso. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, e a aliança que eu tenho com ela é que eu jamais vou a abandonar por causa de uma outra mulher. Se eu quebro essa aliança, isso se configura uma infidelidade, porque eu quebrei uma aliança. Então infidelidade é quebra de aliança. E os próprios inimigos de Daniel olhavam para Daniel e falavam assim: esse homem é fiel. E não era somente fiel a Deus, ele era fiel ao rei que ele servia, porque ele sabia que ele devia honra a esse rei. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, olhe para mim por favor, em que ninguém, ou muitas pessoas, desculpa, ninguém é um exagero, mas muitas pessoas perderam a noção do que é respeitar e ter aliança com as pessoas. As pessoas não respeitam a aliança que tem com os amigos, as pessoas não respeitam a aliança que tem com o trabalho e com o empregador que lhe deu o emprego. Eu vou chegar atrasado, por quê? Porque eu não quero mais saber daquilo lá não. Ué, e se você não quer saber, por que você não fala para ele que você não quer saber mais? Ao invés de começar a quebrar uma aliança e ser infiel, aquilo que no primeiro dia, quando você chegou lá, e ele disse assim: olha, aqui às vezes precisa entrar, meu filho, vai para acordar cedo, é comigo mesmo. Às vezes precisa ficar até mais tarde, não tem compromisso nenhum, meu compromisso é meu trabalho. Às vezes precisa limpar o chão. Rapaz, lá em casa minha mulher não pega nem na vassoura. Mas quando quer sair, não quer nem olhar para a cara do cidadão. Chega atrasado, sai mais cedo, arrasta o chinelo e começa a quebrar a aliança. Começa a quebrar a aliança da fidelidade. Daniel era fiel. O limite era o servir a Deus, mas ele era fiel. Fiel à família, fiel ao homem, fiel ao seu líder, fiel aos seus amigos. Daniel era fiel. E se você quer ser abençoado, Deus procura pessoas fiéis, pessoas que respeitam a aliança, pessoas que, como Jesus diz, tem uma característica em Mateus 5,37, que quando fala sim, é sim, e quando fala não, é não. A pessoa diz: eu vou, você sabe que ela vai. Eu vou chegar a tal hora, você sabe que ela vai chegar. Eu vou te pagar a tal dia, você sabe que ela vai pagar. Sim, não precisa jurar por nada. Jesus falou assim: gente, vocês ouviram o que foi dito, jura por isso, jura. Eu vim aqui para dizer uma coisa: o seu perfil tem que ser tal, que quando você fala sim, você não precisa falar mais nada. Sim é sim e não é não. Porque eles vão ver em vocês fidelidade. E os inimigos de Daniel viam isso nele. Ele é fiel, nós não vamos achar nada. Além de ser fiel, esse menino é um menino honesto. E eu vou te falar uma coisa: olha o que Jesus disse sobre fidelidade e sobre honestidade, Lucas 16, 10 até o 12. Quem é fiel no pouco, você não conhece a fidelidade da pessoa, irmãos, quando ela tem muita coisa. Isso é em tudo, não é na oferta, é no servir, é na igreja, na responsabilidade. Porque às vezes, né, eu teve uma época na minha vida, irmão Gabriel, que eu
era o operador de som, se bem que era só uma mesinha, uma potência, aquelas coisas antigas. Eu chegava, ligava o som, regulava o som. Eu tocava a guitarra quando o guitarrista não estava, e quando o guitarrista estava, eu tocava o baixo. Quando o cantor não ia, eu cantava, isso porque eu já tinha limpado a igreja antes de ligar o som. Deixava tudo arrumadinho, tudo preparadinho para o pastor chegar e pregar. E já teve a época de só limpar a igreja, já teve a época de só abrir a igreja e ficar orando até a hora de começar o culto. Mas a gente não entende uma coisa, que Deus nos ensina um princípio, que é o jeito que Ele vê as pessoas, e é o jeito que a gente deve selecionar as pessoas que também vão fazer aliança conosco, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Porque eu conheci muita gente que almejava, se é que é, ser coisa grande, pegar um microfone na mão dizendo, quando eu estiver lá você vai ver o que eu vou fazer. Nada, do mesmo jeito que é para servir como membro, será para servir como ministro, porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é honesto no pouco, nos 10 centavos que a pessoa voltou a mais, também será honesto nos 10 mil reais que caiu na sua conta por engano. Se você não é honesto com os 10 centavos, você também não será honesto com os 10 mil. Se você não é fiel com uma mentirinha pequena, você também não será fiel quando tiver que omitir alguém que morreu. Quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Fidelidade é conhecida nas coisas pequenas e honestidade é conhecida nas coisas pequenas. Quantos dizem amém? Foi Jesus que disse isso, irmãos. E Daniel tinha isso, fiel e honesto. Não era desonesto em nada. Uma pessoa honesta. Uma pessoa em quem as pessoas poderiam confiar. Que o rei poderia dar a chave do palácio e sair. A pessoa que você poderia viajar e deixar a chave da sua casa na mão dela. Porque era uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Ele tinha essa fama e quem falava isso dele não era Sadraque, Mesaque e Abidnego não. Eram os camaradas que queriam derrubar ele. Nós precisamos ter uma vida tão íntegra que os nossos inimigos olhem para nós e vejam em nós essa integridade. Você precisa ter uma vida tão honesta, tão fiel, que as pessoas tenham vergonha de te oferecer ou de te convidar para ir pecar. Elas têm que ficar, quando olhar para você, constrangidas de te chamar para uma piadinha de mau gosto, de te chamar para fazer uma coisa errada. Esses homens jamais chamariam Daniel para poder macumunar com eles alguma coisa que trouxesse qualquer lucro indevido para a vida deles, porque eles sabiam, Daniel não aceita esse tipo de convite. Esses homens jamais chamariam Daniel para ir num bordel, porque eles saberiam, Daniel não pisa nesses lugares. Daniel tem um perfil que ele não aceita esse tipo de brincadeira. Ele não aceita esse tipo de conversa. Ele não aceita esse tipo de suborno. Ele é honesto, ele é reto, eu conheço, eu vejo. E ele não se tornou honesto esses dias não. Quando ele tinha 17 anos ele decidiu ser honesto. Agora ele tem 80 e continua sendo honesto como nos 17 anos de idade. Nós temos muito para aprender com esse homem, irmão. Quando você abre a Bíblia em Êxodo capítulo 23, versículos 7 e 8, Deus dá um alerta para o povo de Israel. Moisés, ele está dando algumas instruções. E ele começa a dizer, olha gente, vocês não vão seguir a multidão para fazer o mal. Vocês não vão macumunar para contar mentira. Vocês não vão entrar em um julgamento e fazer um grupinho só para condenar o pobre. E livrar o culpado. E no meio de tudo isso ele fala assim, vocês devem ter uma conduta que iniba as pessoas de te oferecerem propostas indecentes, de palavras de falsidade. Te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque eu não justificarei o ímpio. Também, suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Suborno cega quem tem vista e perverte a palavra do justo. O camarada é justo, mas quando ele aceita o suborno, ele começa a mentir por causa do suborno que ele recebeu.
O camarada tem visão, mas quando ele recebe o suborno, ele fica cego. Quando ele tem a oportunidade, olha, isso vai resolver minha vida, hein? Ele mente. Rapaz, isso vai resolver minha vida. Ele esquece de Deus. Pelo suborno ele vende a sua alma. E quando esses homens olham para Daniel, falam assim: ele é honesto. Não tem desonestidade nele. Ele é fiel. Ele é honesto. E ele é diligente. Sabe o que é ser diligente? É o contrário de ser negligente. Sabe o que é ser diligente? É procurar fazer o seu melhor todo dia. Quando Daniel serviu Nabucodonosor, ele procurava fazer o seu melhor. Ele foi servir o filho de Nabucodonosor, ele fazia o seu melhor. Ele serviu Ciro, ele fazia o seu melhor. E agora ele está servindo Dário. E todo mundo sabe que ele é uma pessoa diligente. Ele não é negligente. Ele se esforça para oferecer sempre o melhor. Se você abrir a tua Bíblia em Provérbios 22:20, vai ter algo que é um canal para as coisas darem certo na nossa vida. Porque às vezes as coisas não dão certo, irmãos. Não é porque todas as portas se fecharam ou porque eu sou escravo na Babilônia. É porque eu não sigo os princípios de Deus, só isso. Porque eu posso estar no deserto, Deus é poderoso para brotar água, sim ou não? E eu posso ser um escravo na Babilônia e Deus pode me colocar como segundo do rei, sim ou não? Foi isso que Deus fez com Daniel. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: viste um homem que é diligente na sua obra, esse homem será colocado perante reis, e não permanecerá naqueles que têm posição inferior. Viste um homem que faz o que faz bem feito? Já viu aquele camarada que faz o seu trabalho com excelência? Sabe o que Salomão está dizendo? Ele não vai ficar com aquele povo de posição inferior. Alguém vai ver. E ele vai se assentar perto do rei, perto do chefe, perto do líder. Ele vai subir. Ele não vai ficar lá embaixo para sempre, não. Agora, isso não acontece de um dia para o outro. Porque às vezes nós ouvimos uma mensagem dessa, assim: amanhã eu vou começar a fazer tudo bem feito, porque eu estava sendo relaxado, mas agora eu vou começar a fazer bem feito. Chega a semana que vem, não acontece nada que eu faço, volta a ser relaxado. Se você olhar para a vida de Daniel, ele disse: eu não vou me contaminar. Ele tinha 17 anos. Não basta eu ser fiel, honesto e diligente, eu preciso ser perseverante, consistente. Daniel decidiu com 17 anos, e quando ele tinha 80, ele ainda era o mesmo Daniel. Durante 3 anos ele estudou, e depois de algum tempo, aquele homem teve o primeiro sonho, e é nesse tempo que ele começa a se destacar. É nesse tempo que as coisas começam a acontecer. Então eu preciso perseverar, não posso fazer bem feito um dia e o resto não. Eu preciso ser perseverante, isso tem que ser característica minha e não o momento. Agora, se tem uma coisa, irmãos, que fazia a diferença na vida desse homem, e aqui eu quero encerrar com os irmãos, que você pode ter tudo isso daí, ser um ótimo profissional, ou um ótimo empreendedor, ou um ótimo obreiro. Você pode ser fiel, honesto, diligente. Mas se você não ter o que Daniel tinha a partir do versículo 9 do capítulo 1, nada disso vai adiantar. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, se separar para Deus, se consagrar. No versículo 9 a Bíblia diz assim: e Deus deu graça para Daniel. Sabe o que é graça? Favor. Deus deu favor para Daniel. O favor de Deus veio sobre Daniel. Quando vem o favor de Deus sobre alguém, sabe o que é favor? Você não merece, mas eu vou te dar. Sabe o que é favor? Você sai daqui para ir para o centro a pé. Você vai levar bastante tempo, né, irmão Hernando? Quanto tempo leva daqui até lá? Você que já fez essa caminhada aí. Ah, misericórdia, irmão. Você não vale não, umas 5 horas. Esse é o seu esforço. Mas quando você bater o pé ali, vem um Honda Fit prata novinho com cheiro de novo do irmão Júlio dirigindo e para do teu lado e fala: para onde você está indo? Estou indo para o centro. Eu ia para minha casa, mas eu vou te fazer um favor. Eu vou te levar no centro. Você vai chegar lá em 20 minutos ou menos. Isso é favor. E sabe o que aconteceu com Daniel? Deus favoreceu
Daniel. Nós podemos ter tudo, irmãos, se nós não tivermos o favor, não vai adiantar de nada. Daniel atraiu o favor de Deus no momento em que ele decidiu consagrar sua vida para Deus. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, disse a Bíblia em 2 Crônicas, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Às vezes você se esforça muito e não chega a lugar nenhum. Irmãos, preste atenção numa coisa. Daniel e mais aquele monte de jovens estudaram 3 anos com os mesmos professores, com todo mundo igual, mesmo estudo. Tinha gente ali se esforçando muito mais que ele para conseguir chegar num lugar alto. Só que quando acaba Daniel, é visto com 10 vezes mais de sabedoria. Por quê? O favor de Deus estava sobre Daniel. O rei tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Aí Daniel aparece lá e fala assim: pode deixar, só me dá uns dias para eu orar. Aí vem o favor de Deus, porque isso não é habilidade, ele pode ser habilidoso em um monte de coisa, mas a revelação do sonho é favor de Deus. Vem o favor de Deus e revela o sonho para Daniel. Através dessa revelação, ele começa a ser visto com outros olhos. Lá na frente, quando o filho de Nabucodonosor é rei e aparece uma mão escrevendo na parede, ninguém sabe interpretar. Tem uma senhorinha que conhece Daniel e fala assim: escuta, tem um homem aqui no seu império que pode dar a resposta que você precisa. Sabe o que é que tinha sobre Daniel? O favor de Deus. Novamente está Daniel na presença do rei, interpretando aquilo que ninguém consegue interpretar. Já viu que tem gente que você não sabe como deu certo, mas ele entregou o coração dele para Deus e o favor de Deus está sobre a vida dele. Então ele põe a mão e Deus prospera. Ele joga a semente nasce. Você joga a semente na mesma terra e não nasce. Ele joga e nasce. Você faz exatamente o que ele faz. Mas quando ele faz, dá certo, porque o favor de Deus está sobre a vida dele. Nós precisamos desse favor, irmãos, entender que por mais que haja habilidade, capacidade, não é no braço da nossa força que a gente vence, mas no favor do Senhor que as coisas acontecem. É Ele que abre as portas, é Ele que vai nos colocar na presença dos reis. A Bíblia diz o seguinte: ao fiel, o Senhor vai se mostrar fiel. Ao irrepreensível, o Senhor vai se mostrar irrepreensível. Aquele que não tem defeito, que você procura, igual os inimigos de Daniel procuraram nele alguma coisa para repreender, mas não acharam. Ao irrepreensível, o Senhor se mostra irrepreensível. Ao puro, o Senhor se revela puro. Mas ao perverso, o Senhor reage à altura. Aquele que te abandona, o Senhor também abandona. Quando Daniel decidiu buscar Deus, Deus disse: o meu favor está sobre esse menino a partir de agora. E permanecerá, enquanto a aliança dele permanecer fiel a mim. Quando saiu o decreto, ninguém deve fazer oração para ninguém. Daniel já tinha 80 anos. Ele respeitou o rei em tudo que o rei pediu, tudo que o rei ordenou. Ele era diligente, mas quando falou: você não deve buscar Deus, Daniel se levanta. E a Bíblia diz: como de costume, aquele senhor sobe todo dia, 3 vezes por dia, para agradecer a Deus, falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu cheguei aqui nessa terra, eu era um escravo. Vamos louvar a Deus, irmão Robson. Eu cheguei aqui nessa terra, eu era um escravo. Eu cheguei aqui nessa terra, não tinha perspectiva nenhuma de vida para mim. Eu cheguei aqui nessa terra com um povo que te desobedeceu. Eu cheguei aqui nessa terra e eu achei que eu ia morrer como um escravo qualquer. Mas o Senhor me colocou entre os reis dessa terra. O Senhor colocou em lugares altos. Por isso, Deus, ainda que os reis se levantem contra mim, eu vou continuar de joelhos dobrados na tua presença. Porque nada do que eu tenho, eu consegui com a minha força. Tudo que eu consegui foi porque o seu favor estava sobre a minha vida. Quantos querem o favor de Deus? Quando você decide por Deus, o favor dele vem sobre você. Quando o favor de Deus vem sobre você, se prepare para ter pelo menos 3 invejosos, igual Daniel tinha.
Irmãos, ninguém que tem o favor de Deus, não passa por essa vida sem sofrer com inveja. Ninguém que tem o favor de Deus não passa por essa vida sem sofrer com inveja. Mas saiba de uma coisa: o favor que te abençoa também te guarda. Não tem que se preocupar com isso não. Desfruta desse favor. Mas tenha uma conduta irrepreensível na presença dele. Essa graça que veio sobre você, que é gratuita, mas não é barata, desfrute dela. O favor de Deus capacitou Daniel a viver uma vida reta. O favor de Deus capacitou a Daniel a ser capaz de executar suas atividades. O favor de Deus colocou Daniel entre os grandes. E o favor de Deus sobre a vida de Daniel o exaltou e o sustentou desde a sua adolescência até quando ele era um ancião de dias. Ele se manteve o mesmo homem. Por isso, o Senhor vem falar conosco nessas duas mensagens que nós estamos concluindo aqui. Na primeira, quando nós lemos a carta de Jeremias para aquele povo que estava num lugar difícil. E, irmãos, entendam, nós estamos em um lugar difícil. Nós estamos em um lugar que não tem muita oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo em que a pandemia, a economia e diversas coisas, a crise se instaurou. Então, não é um mar de possibilidades. Nós estamos como os judeus estavam na Babilônia. Muita gente perdendo emprego. Ou você está no seu emprego e você olha e fala: daqui eu não posso, não consigo subir mais. Não tem como eu ir para frente, é aqui e acabou. Só que essas duas mensagens, quantos acreditam que Deus ainda fala por meio desse careca barbudo aqui? Diz amém. Nessas duas mensagens Deus veio dar uma palavra que, se você crer, a tua vida pode mudar. Se a tua empresa é pequena e lá não tem para onde você crescer, olhe bem para mim. Deus é poderoso para o seu chefe abrir uma nova empresa e te colocar como gerente nela. Se o teu negócio ele não está fluindo, Deus é poderoso para te dar conexões que você não imagina e começar a abrir portas semana após semana para você prosperar no seu negócio. Porque é isso que o favor de Deus faz, desde que você seja um homem como Daniel, diligente, honesto, reto e que honre ao Senhor. Persevere nessas características. Porque o que Deus falou para aquele povo é: vocês estão num lugar ruim, vocês estão no meio do deserto, mas eu vou fazer nascer água no deserto. Eu vou abençoar vocês na Babilônia. Eu não vou arrancar vocês daí para abençoar, não. Eu vou abençoar vocês aí aonde vocês estão. A bênção de Deus vai começar a ser derramada sobre a sua vida lá onde você está hoje, lá onde você trabalha hoje, lá onde você estuda hoje. Ali você vai começar a florescer. Depois poderá vir outras portas, sim. Depois poderá vir outros lugares, sim. Mas é onde você está que Deus vai te abençoar.